aluno e minha aluna, vamos começar um novo conteúdo que não cai na sua prova, ela despenca, principalmente com banca CESP. Para você que está aí estudando para a CESP e está se preparando para a língua portuguesa, saiba que as funções morfossintáticas, que é assim que está lá no seu material, né, no seu edital, as funções morfossintáticas do se e do que, é um conteúdo muitíssimo importante. Pode ser que ele não apareça uma questão exclusiva cobrando esse conteúdo, mas de forma indireta você tem que conhecer as possibilidades que o se pode desempenhar, a depender da posição que ele se encontra, do contexto que ele se encontra dentro da oração, para não cair nas pegadinhas da banca e para conseguir acertar a questão, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Estudando para isso, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui as funções do se. Veja que o se, ele pode desempenhar uma série de funções, tá? Ele pode ter uma série de classificações morfológicas. Prof, o que é classificação morfológica? Lembra lá que a gente viu morfologia? Morfologia, gente, é o estudo do quê? Das classes de palavras. Então, a gente vai ver primeiro, tá? Quais são as classes de palavras que o se pode se classificar a depender do contexto. E depois, a gente vai ver as funções sintáticas do se. Quando a gente fala em morfologia, a gente está falando em, vou colocar aqui, tá? Classe de palavras. E o que é que isso significa? Se a classe de palavras, gente, a gente vai ver se ele vai ser uma conjunção, um pronome, tá? Uma partícula de indeterminação do sujeito, uma partícula de realce. E quando a gente falar em funções sintáticas, aí a gente vai pensar em sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto, adnominal, esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá. O se, ele pode desempenhar a função morfológica de substantivo. Como assim, prof, substantivo? Vai ser de um nome, tá? E como é que a gente vai saber quando é que ele desempenha a função morfológica de um substantivo? Geralmente, ele vai vir antecedido, por exemplo, de artigo. Tá? Mas pode vir também antecedido de pronome, certo? Ou outras classes de palavras que fazem o quê? Que acompanham um substantivo, certo? É aquele caso lá, né? Lembra que a gente já viu, né? Do raio substantivador, né? Das situações em que o se, outras classes de palavras podem, de repente, virar um substantivo, tá? Lembra lá de uma música que tem? A Josi deve lembrar dessa música do Djavan, quer dizer assim, você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza se sim. Aí lá no final, né, do refrão, já parte do refrão, fala assim, mas você adora um si. Ó, mas você adora um si. Esse si aqui, ele não é nem pronome, nem partícula de determinação do sujeito, nem conjunção. Aqui ele é um substantivo. Nesse contexto aqui, ele é um substantivo. Por que ele é um substantivo? Olha só, está acompanhado de um artigo. E, prof, o que é que ele quer dizer aqui com esse se? Ele está dizendo assim, ó, a moça, né, com que ele está se referindo, né, está dialogando, está dizendo assim, você não quer nem sim nem não, você quer o quê? Não sei, você é muito incerto, uma pessoa indecisa, você adora um si, você adora deixar a pessoa ali, né, sofrendo, tá? Quem não conhece, né, alguém que gosta disso, né, de fazer esses joguinhos. Então, você adora um si, tá? Esse si aqui, na verdade, é um substantivo, ok? Agora, o si, ele também pode ser uma conjunção, tá? As conjunções, ele pode ser de 3 tipos. Pode ser conjunção integrante, pode ser subordinativa causal e ainda subordinativa condicional. A gente geralmente lembra do se com essa ideia de condição, hipótese. E as bancas sabem disso, tá? E o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer que é uma conjunção subordinativa condicional, quando na verdade é um integrante, ou pode até mesmo ser causal, tá? Cuidado que a gente geralmente esquece dessa daqui. Então, o que é uma conjunção integrante? Lembra lá, conjunção integrante, gente, são aquelas que iniciam o quê? As orações subordinadas substantivas. E como é que eu descubro se é uma conjunção integrante? É porque você vai conseguir substituir toda a oração pela palavra isso ou pela palavra isto. Tá? Exemplo. Ele não sabe se será aprovado. E aí, será que esse se aqui é uma conjunção integrante? Faz o teste, tenta trocar, substituir toda essa oração por isso. E vê se dá certo. Ele não sabe isso, deu certo?
Deu. Então, aqui a gente tem um se que é conjunção integrante. Aí, o que é que a banca vai fazer com você? Ela vai te dar uma frase como essa, ele não sabe se será aprovado, e vai dizer que o se traz uma ideia de hipótese. Certo ou errado? Errado, tá? Apesar de ser uma frase que traz uma dúvida, não significa que toda frase que traz dúvida, o se vai ser uma conjunção subordinativa condicional, não. Pode ser integrante. Cuidado, tá? Então, como é que você faz para identificar? Substitua toda a oração que o se inicia pela palavra isso. Se você conseguir fazer a substituição, é porque é conjunção integrante. Além disso, o se também pode ser uma conjunção subordinativa causal, tá? Então, quando ele for uma subordinativa causal, você vai conseguir substituir esse se pela expressão já que. Exemplo. Se você está se sentindo mal, fique em casa. Então, esse se aqui, ele traz uma ideia de condição. Faz o teste. Vamos tentar trocar isso daqui por já que. Já que você está se sentindo mal, fique em casa. Então, viu? Esse se aqui, ele não traz uma ideia de condição, ele traz uma ideia de causa. Então, por que é que você deve ficar em casa? Porque você está se sentindo mal, tá? Então, sempre que você conseguir substituir o se por já que, ele é uma conjunção subordinativa causal. Vai trazer uma ideia de causa, ok? A gente pode ter também ainda o se como uma conjunção subordinativa condicional. Aí, quando ele for uma subordinativa condicional, ele vai trazer uma ideia de condição ou de hipótese. Tá? Exemplo. Se você estudar, será aprovado. Então, aqui, ó, se você estudar, será aprovado. Esse se aqui, ele está trazendo uma ideia de condição? Nessa situação aqui, sim, tá? Porque qual é a condição para alguém ser aprovado? Ele estudar. Se a pessoa não estuda, o que é que acontece? Não é aprovado. Então, veja que aqui sim a gente tem uma relação de condição. Faz o teste, tenta colocar o já que aqui para ver se dá certo. Já que você estudar, deu certo? Não, então não é de fato causal, realmente é condicional, tá? O se ainda pode ser um PIS. O que é PIS, prof? PIS é a partícula de indeterminação do sujeito. Então, partícula de indeterminação do sujeito é o PIS. Quando é que a gente vai ter PIS? A gente tem PIS quando nós tivermos verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e ainda verbos de ligação. Tá? Então, se você tem verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação seguido do se, você tem partícula de indeterminação do sujeito. Cuidado, cuidado para não confundir com pronome apassivador, que é aqui embaixo, tá? Por quê, prof? Porque pronome apassivador, gente, a gente vai ter em que situação? Já vou colocar aqui, tá? A gente tem pronome apassivador quando nós temos voz passiva. De que tipo? Voz passiva? Sintética. E qual é a fórmula do pronome apassivador? É quando você tem verbo transitivo direto mais o se. Tá? Então, observe a transitividade do verbo. Se você tem um verbo transitivo direto seguido de se, não é caso de sujeito indeterminado. Tá? É caso de sujeito paciente. Por quê? Porque esse se vai ser um pronome apassivador. Tá? E quando é que você tem uma partícula de indeterminação do sujeito e, consequentemente, um sujeito indeterminado? Só se você tiver verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vive-se bem aqui. Então, qual é a transitividade do verbo viver? O verbo viver é um verbo intransitivo. Se eu digo assim, eu vivo, precisa de complemento? Não. Então, eu tenho o verbo intransitivo mais o se. Logo, esse se aqui, ele é uma partícula de indeterminação do sujeito ou um
PIS. Então, nessa situação aqui, dessa oração, eu tenho um sujeito indeterminado. Tá? Aí, quando a gente tem sujeito indeterminado, lembra, né? O verbo sempre, sempre, sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, independente do que vem em seguida, tá bom? Já com pronome apassivador, a gente vai ter sempre que tiver o quê? Um verbo transitivo direto. Prof, se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, pode ter também pronome apassivador. Por quê? Porque o verbo transitivo direto e indireto, ele tem um objeto direto. Então, a regra é essa, é você ter um objeto direto. Tá bom? Então, pronome apassivador ocorre quando a gente tem voz passiva sintética. Verbo transitivo direto mais se. Exemplo. Aluga-se apartamento. E aí, como é que a gente consegue diferenciar agora? Será que esse aluga-se aqui, esse se, é partícula de indeterminação do sujeito? Faz o teste, ó. Alugar é que tipo de verbo? Qual é a transitividade dele? Se eu digo eu alugo, o sentido está completo? Não, né? A gente pergunta eu alugo? Aluga o quê? Então, está faltando um complemento. É um verbo transitivo e entre o verbo e o complemento tem alguma preposição? Não, então é um verbo transitivo direto mais o se. Logo, esse se aqui, ele é um pronome apassivador. Então, se eu tenho pronome apassivador, eu tenho sujeito, tá, gente? Não caia na pegadinha da banca. O sujeito dessa minha oração é esse sujeito aqui, é um sujeito paciente, apartamento que é sujeito. Por quê? Porque ele sofre a ação de ser alugado, tá? Então, o apartamento é alugado, se a gente fosse colocar na voz passiva analítica. Então, o que é que a banca vai fazer com você? Ela vai perguntar assim, aluga-se apartamento, o sujeito é indeterminado, certo ou errado? Errado. Aqui a gente tem um sujeito, sim, determinado, é um sujeito paciente. Por quê? Porque esse se, ele não é um PIS, ele é um pronome apassivador. Então, se atentem à parte da transitividade verbal, tá? Além disso, a gente pode ter também o se como uma parte integrante de um verbo. O que é isso, prof? Parte integrante? É quando a gente tem os chamados verbos pronominais. O que são verbos pronominais? São aqueles verbos que, na sua conjugação, a gente precisa usar um pronome para poder conjugá-lo, tá? Exemplo, o verbo submeter-se. Você não consegue conjugar só eu submeto, eu me submeto, né? Ele tem essa possibilidade, né, de você conjugar junto com o pronome. Ou ainda, queixar. Você não consegue conjugar ele pura e simplesmente. Eu queixo, tu queixas, ele queixas. Na verdade, a gente geralmente usa com pronome, né? A gente conjuga com pronome. Então, eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, tá? Então, esses pronomes, esses verbos pronominais são aqueles que necessitam de pronome oblíquo. Então, quando a gente tem um verbo pronominal, tá? Pode ser que o se apareça lá como, na verdade, uma parte integrante do verbo, ou seja, você precisa desse pronome, desse elemento para poder conjugar o verbo, tá? Vou botar uns exemplos aqui de verbos pronominais, tá? Queixar-se, submeter-se, vangloriar-se, gloriar-se, certo? Então, são verbos que, quando a gente conjuga, a gente precisa usar um pronome oblíquo. Exemplo, ele se queixou de dores. Então, esse se aqui, gente, ele não é nem partícula de determinação do sujeito, nem pronome apassivador, nada disso, tá? Ele é o quê? Uma parte integrante do verbo queixar, porque sempre que você vai conjugar o verbo queixar, precisa desse elemento, tá bom? Além disso, tá, a gente pode ter ainda o se como uma partícula de realce. Vem aqui para o cantinho, Josi. Partícula de realce, ou ainda a gente pode chamar, tá, de partícula expletiva. Como é que eu sei quando eu tenho uma partícula de realce ou uma partícula expletiva? A gente viu já no finalzinho, né, de elementos da oração, de elementos ali que constituem um período, tá? A gente viu que a partícula de realce é aquela que você pode suprimir. Então, você pode retirar sem trazer prejuízo para o texto, tá? Você retira e a correção gramatical continua a mesma. Exemplo, ele
se saiu bem nas provas. Então, esse se aqui, gente, ele não tem uma função morfológica nem sintática, tá? Ele que a gente chama que ele é só uma partícula de realce. Ele é como se fosse um elemento, assim, de estilística, a gente coloca assim, tá? Ou seja, a gente usa só para dar ênfase para o texto. E às vezes é até por um vício de linguagem, a gente geralmente usa isso, tá? Então, se eu escrevesse aqui, ó, ele se saiu bem nas provas, e se eu colocasse só assim, ó, ele saiu bem nas provas, estaria errado? Não, tá? Estaria correto também, certo? Ou ele saiu antes, ele se saiu antes, mesma coisa. A gente retira e não tem problema nenhum. Você vai notar que geralmente a partícula de realce, ela vem, tá? É mais comum com verbos intransitivos, que é o caso aqui de sair, né? Sair é um verbo intransitivo. Ok? Além disso, a gente tem ainda, tá? O pronome reflexivo. O que é o pronome reflexivo? É aquele pronome que faz com que o sujeito seja ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação. Então, o sujeito, ele, ao mesmo tempo que ele faz a ação, ele recebe aquela ação na mesma intensidade, tá? Como é que eu descubro quando eu tenho um pronome reflexivo? Você consegue substituir esse pronome pela expressão a si próprio ou a si mesmo. Sempre que você conseguir fazer essa substituição é porque é um pronome reflexivo. Exemplo: Ana se olhou no espelho. Então aqui, ó, esse se, ele é um pronome reflexivo. Por quê? Porque no momento, vou até desenhar aqui, vou usar meus dotes artísticos. Deixa eu pegar aqui. Porque no momento que estava lá a Ana olhando o espelho, ela olha para si mesma na mesma intensidade. Então, ela faz a ação de olhar e ela sofre a ação de olhar, de ser olhada, certo? Como é que eu consigo confirmar que realmente é um pronome reflexivo? Troca esse si por a si mesmo. Ó. Ana olhou a si mesma no espelho. Deu certo? Deu. Então, sempre que você conseguir substituir o si por a si mesma, é porque é um pronome reflexivo. Aí, quando a gente pensa, tá, gente, pronome reflexivo, a gente pode ainda pensar nas funções sintáticas que esse pronome reflexivo pode desempenhar. Aí, lembra lá, né, no início desse bloco, eu diferenciei com vocês funções morfológicas de funções sintáticas. Funções sintáticas, a gente vai falar de quê? De elementos da oração. Tá? Então, pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, tá bom? Então, quando nós temos o si como pronome reflexivo, a gente vai pensar em função sintática desse si. Quando a gente tem o si como qualquer outra das funções morfológicas que a gente viu, como pronome, partícula de realce, conjunção, a gente não fala de função sintática, tá? Ele só tem como desempenhar a função sintática se ele for pronome reflexivo. Lembrem-se disso. Então, se não for pronome reflexivo, ele não tem função sintática nenhuma. Ele não consegue desempenhar nenhum elemento da oração. Ele não consegue ser sujeito, objeto direto, complemento nominal, nada disso, tá? Então, quando o si for pronome reflexivo, ele consegue desempenhar quais funções? Ele consegue desempenhar a função de sujeito, objeto direto e ainda objeto indireto, tá? Mas isso apenas quando ele for pronome reflexivo. Vamos ver aqui um exemplo. Ele se cortou com a... Não, vou botar só ele se cortou. Com a faca não, que aí vai ficar muita coisa pra gente analisar sintaticamente. Ele se cortou. Pronto.
Esse se aqui, primeira coisa, é pronome reflexivo? Faz o teste. Consegue trocar esse se por a si mesmo? Ele cortou a si mesmo. Consigo, prof. Então, show. Esse se aqui realmente é pronome reflexivo. Beleza. Mas agora, a gente já identificou a função morfológica, ou seja, qual é a classe de palavras que esse se pertence. Agora, eu quero a função sintática. Esse se aqui, ele desempenha a função de quê? De sujeito, objeto direto ou objeto indireto? E agora, você vai pensar que sim, ó. Quem corta algo ou alguém, não é verdade? Porque eu digo assim, eu cortei. O sentido está completo? Não, ainda está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? O meu objeto direto. Então, ele cortou quem, prof? Ah, prof, ele cortou a si mesmo, a si próprio. Então, esse si, ele completa o sentido de cortou. Então, aqui eu tenho esse se com a função de objeto direto. Então, o se aqui, ele tem a função de objeto direto. Não entendi foi nada, prof. Pensa comigo. Ele se cortou. Se eu tivesse só dito assim, ele cortou, o sentido está completo? Não. Por quê? Porque o verbo cortar é um verbo transitivo direto. Então, se ele é um transitivo direto, ele exige um objeto direto. Quem é que vai ser o objeto direto dele aqui, hein? Ele se cortou. Se ele se cortou, ele fez a ação de cortar alguma coisa e, ao mesmo tempo, ele sofreu essa ação. Então, esse se aqui é um pronome reflexivo, que desempenha a função de pronome reflexivo morfologicamente, mas sintaticamente, ele é objeto direto de cortou. Ele completa o sentido de cortou. Por quê? Ele cortou quem? Ele cortou o quê? Ele cortou a si mesmo. Então, esse se aqui é objeto direto. Outro exemplo, tá? Ela deixou-se enganar. Ela deixou-se enganar. Esse se aqui é pronome reflexivo? Faz o teste. A si mesma. Ela deixou enganar a si mesma. É, professora. É sim, pronome reflexivo. Beleza. Qual é agora a função sintática? É função de sujeito, objeto direto ou objeto indireto? Vamos lá. Ela deixou-se enganar. Tá? Então, quem é enganado aqui? Quem foi enganado aqui? Ah, professora, foi ela mesma, a si mesma, foi ela própria. Então, aqui, esse se, ele desempenha a função de sujeito. De quem? Da oração reduzida de infinitivo. Lembra lá que a gente viu a oração reduzida? O se é o sujeito dessa oração reduzida aqui. Enganar. Quem foi enganado? Ela própria. Ela mesma. E quem foi que deixou ser enganada? Ela própria também. Então, veja que aqui o se é pronome reflexivo, mas o se, ele é sujeito de quem? Da oração reduzida enganar, porque tem que ter alguém que foi enganado aqui. Tem que ter alguém que é sujeito dessa ação. E esse sujeito está representado por esse pronome reflexivo, tá? E para a gente encerrar aqui essa parte de funções sintáticas, ainda tem, né? Ela se deu um presente. Esse se aqui é pronome reflexivo? Faz o teste. Ela deu um presente a si mesma. Então, é sim, pronome reflexivo. O verbo dar é um verbo que a gente chama de bitransitivo. Por quê? Porque você pode dar algo a alguém. Então, ela deu o quê? Um presente, beleza? Então, um presente é um objeto direto. A quem? A prof, é a si mesma. Então, esse se aqui, ele está desempenhando a função de objeto indireto da forma verbal deu. Então, aqui a gente tem um caso de OI. Objeto indireto. Vamos agora fazer algumas questões para a gente aplicar tudo isso que a gente viu até então? Vamos lá. E no meio daquele povo todo se encontrava uma alma boa, como a de sua mãe. Na linha 13 do texto, o vocábulo
se. Qual é a função, né? Quais são os sentidos que esse se traz para esse texto? Aí tem, letra A, poderia ser suprimido sem alteração dos sentidos do texto. Se ele diz que poderia ser suprimido, qual é a função morfológica dele? Seria uma partícula, né, de realce. Letra B, encontra-se em próclise devido à presença do advérbio sempre. Aqui misturou tudo, né? Misturou funções sintáticas e ainda colocação pronominal. C, indetermina o sujeito da forma verbal encontrava. Então, se indetermina o sujeito, tem que ser um PIS. E letra D, retoma a palavra povo. Se vai retomar a palavra povo, ele vai ser um pronome, tá? A gente pode ver que ele pode ser um pronome oblíquo, alguma coisa do tipo, certo? E letra E, indica reciprocidade. Então, seria um pronome reflexivo recíproco, né? Porque a gente pode ter esse pronome reflexivo recíproco, que é quando a pessoa faz a ação um ao outro, né? Tem mais de um agente nessa ação. Exemplo, abraçar, né? Abraçaram-se. Então, quando eles abraçaram-se, abraçaram um ao outro, tá bom? Vamos lá. Aí tem aqui, no meio daquele povo todo, sempre se encontrava uma alma boa como a de sua mãe. Qual é a dica que eu dou para vocês quando for analisar as funções do se? Primeira coisa, tenta classificar qual é a transitividade do verbo que esse se acompanha, porque aí você já mata algumas alternativas. Vamos ver o verbo encontrar. O verbo encontrar é de que tipo? Se eu digo, eu encontro, o sentido está completo? Não, então é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Fala assim, eu encontrei um livro. Tem preposição? Não. Então, é um verbo transitivo direto. Eu tenho verbo transitivo direto, mas se. Ô, professora, mas não está logo em seguida. Não precisa estar logo em seguida. Por quê? Porque pode haver a situação em que a ênclise, né, que é quando a gente tem o pronome após o verbo, usando o hífen, a ênclise não cabe, só caberia a próclise. Seria esse o caso? Sim, gente. Por quê? Por causa do advérbio sempre. Então, aqui, na verdade, esse se, ele é um pronome apassivador. Nós temos, então, um sujeito determinado aí? Sim, se a gente tem pronome apassivador, a gente tem o quê? Uma voz passiva. E se a gente tem voz passiva, a gente tem, obrigatoriamente, sujeito, tá? O sujeito está explícito. Então, quem é o meu sujeito? Uma alma boa como a de sua mãe. Uma alma boa como a de sua mãe é o meu sujeito. Logo, eu não posso suprimir, porque não é caso de partícula de realce. Eu não tenho sujeito indeterminado, porque eu tenho sujeito paciente. Ele não retoma povo, não indica reciprocidade, mas ele está em próclise, por quê? Devido à presença do advérbio sempre. Gabarito letra B. Essa questão foi muito bem formulada, ela misturou tudo praticamente do que a gente viu até então, tá? Vamos para a próxima. No trecho, Florence preparou-se e Florence entregou-se. A partícula se classifica-se como pronome apassivador. Então, a gente tem aqui, Florence preparou-se. Será que aqui a gente tem como dizer que é um pronome apassivador, gente? Nessa situação aqui, tá? Florence preparou a si mesmo. Florence entregou-se, entregou a si mesmo, tá? Então, nesses dois casos aqui, a gente tem esse se como um pronome reflexivo, tá bom? Então, essa questão está errada, ok? Vamos para a próxima. E se um pequeno rumor chegar ao seu ouvido, o termo em destaque, que é esse daqui, o se, tem o mesmo valor gramatical que em. E agora, qual dessas alternativas aqui é a correta? E se um pequeno rumor chegar ao seu ouvido? Então, a gente tem que ver aqui qual é primeiro a função desse se, tá? Esse se aqui, será que ele é um pronome apassivador? Tenta. E se um pequeno rumor chegar ao seu ouvido? Tem essa ideia de... Primeiro, né, se fosse um pronome apassivador, gente, ele estaria bem pertinho do verbo, tá? Porque ele não fica muito distante. Ou ele fica em próclise ou em ênclise. E o verbo que a gente tem está bem distante, tá aqui, ó, chega. Então, a gente já sabe que não é um caso de pronome apassivador. Também não vai ser um caso de partícula de determinação do sujeito pelo mesmo motivo. Se fosse PIS, o se estaria próximo do verbo, tá? Então, esse se aqui, ele tem, na verdade, uma ideia de condição. Então,
E caso um pequeno rumor chegasse ao seu ouvido, então, se eu consigo substituir esse se por caso, é porque realmente ele traz uma ideia de condição. Vamos ver quais das alternativas a gente percebe essa mesma função? Na letra A tem assim: se não houver objeção, irei sim à festa. Ó, parece ser uma questão de condição, né? Qual é a condição para essa pessoa ir à festa? Não haver objeção. Pode ser esse o nosso gabarito. Vamos ver só as outras alternativas. B. Apenas um se apareceu no parágrafo estudado. Aqui nesse caso, né, se apareceu, quando aparece, aparece o quê? Aparece alguma coisa. Então, aqui a gente tem um se, que ele é, na verdade, um pronome apassivador, tá? Ó, um foi aparecido, né? Um surgiu no parágrafo estudado. Na C, Mário considerou-se culpado pela reprovação. Esse se aqui ele é um pronome reflexivo, considerou a si mesmo. Letra D, não se é diretor, se está diretor. Nesse caso aqui, a gente tem uma partícula de realce, eu consigo retirar, ó. Vou colocar assim, realce, para não confundir. Não é diretor, está diretor, tá? E letra E, felicidade não se compra. Nesse caso aqui, esse comprar, ele é um pronome apassivador, que a felicidade não é comprada, tá bom? Então, realmente, nossa alternativa é a letra A. E para a gente encerrar aqui, temos o seguinte, do Instituto OCP. Referente ao excerto, procura-se um martelinho de ouro. Aceitam-se indicações de profissionais pacientes, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber, em todas as alternativas, ele fala sobre o uso do se. Tá? Aí diz assim, em ambos os casos, o pronome se exerce a mesma função. Letra B, a expressão aceitam-se poderia ser substituída por aceita-se, sem que se causasse prejuízo sintático ou semântico ao período. C, ambas as orações estão na voz ativa. D, em aceitam-se, o pronome indica que o sujeito do verbo é indeterminado. E letra E, procura-se, eu é o sujeito oculto do verbo, tendo a oração parafraseável por eu procuro um martelinho de ouro. Vamos lá. Primeira coisa, tá? A gente já consegue eliminar algumas alternativas aqui, já pelo próprio absurdo, né, de algumas propostas. Na letra D, diz assim, em aceitam-se, o pronome indica que o sujeito do verbo é indeterminado. Se fosse caso do sujeito indeterminado, esse se seria um PIS. E a gente sabe que quando tem PIS, ou seja, o sujeito indeterminado com partícula de indeterminação do sujeito, o verbo, ele obrigatoriamente tem que estar no quê? No singular. Então, aqui, letra D, tá errado, tá? Não tem como esse se ser partícula de indeterminação do sujeito. Não tem como ser um caso de sujeito indeterminado, porque sujeito indeterminado, o verbo fica no singular, independente da palavra que vem em seguida. Então, já elimina a letra D, ok? Aí, aqui, vamos agora descobrir qual é a função, né, desses dois se. No primeiro tem, procura-se um martelinho de ouro. O verbo procurar, qual é a regência dele? Qual é a transitividade de procurar? Quem procura, procura alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. Olha lá a fórmula, verbo transitivo direto mais se eu tenho voz passiva, sintética. Então, isso daqui é um PIS. E aqui embaixo, aceitam-se, indicações de profissionais pacientes. O verbo aceitar, qual é a transitividade dele? Eu aceito. Aceita o quê? Então, é um verbo transitivo direto, mais se, de novo, eu tenho eu botei um PIS aqui, desculpa, gente, é pronome apassivador, viagem legal. Eu tenho um pronome apassivador nos dois casos. Por quê? Porque eu tenho, nos dois casos, verbo transitivo direto mais se. Então, qual é a alternativa correta? A letra A. Em ambos os casos, o pronome se exerce a mesma função. Exatamente. Por quê? Porque nos dois casos, eles são pronomes apassivadores. Gabarito, letra A. Abra aqui em mim, Josi. Encerramos mais um bloco. No próximo bloco, a gente vai ver as funções do que. É outro conteúdo que cai muito em prova e que você precisa dominar. Vocês estão vendo que esse conteúdo aqui do se, a gente já está misturando tudo que vimos até então. Parte de morfologia e parte de sintaxe. Se você está sentindo muita dificuldade nesses assuntos, né, principalmente a parte ali de sintaxe, quando a gente falou de elementos da oração, né, função sintática, eu sugiro que você revise aquela parte lá de elementos da oração, sujeito, objeto direto, objeto indireto e tudo mais. Vamos dar prosseguimento aqui, a gente vai ver agora funções do que. A gente viu as funções do se,
Algo muito corriqueiro, muito comum em prova, principalmente banca CESP. E depois, ou no mesmo nível, é o que? Palavra que. Tanto funções morfológicas quanto funções sintáticas, ok? Então, a gente vai trabalhar primeiro as funções morfológicas, depois as funções sintáticas. Lembrando, né? Função morfológica, a gente está falando de quê? Classe de palavras. Funções sintáticas, aí a gente vai pensar sujeito, objeto direto, objeto indireto, essas outras funções, né? Esses outros elementos da oração, tá? Então, vamos lá. O que ele pode ser um substantivo? Quando ele for um substantivo, qual é a principal característica? É porque ele vai vir, tá? Com acento circunflexo. Deixa eu ajeitar aqui. Circunflexo. Ou seja, aquele acentinho assim, ó. Tá bom? Então, quando o que ele tem essa função de substantivo, ele vem com um acento circunflexo. Exemplo. Há um que de mistério no ar. E veja que esse que com função de substantivo, ele de novo, ó, vem antecedido de artigo, ou de pronome, ou até mesmo de numeral, tá? Mas você vai perceber principalmente esse elemento aqui, ele vem sempre com um acento circunflexo, ok? Além disso, a gente pode ter também o que? Com a função morfológica de pronome indefinido. Prof, o que é pronome indefinido? São aqueles pronomes que a gente se refere a alguém, mas a gente não consegue determinar quem é essa pessoa, não consegue determinar a quantidade, nem de forma assim, delimitada, determinada. A gente está se referindo a algum ser, a alguma coisa, mas não sabemos ao certo quem é. Por isso que a gente diz que é um pronome indefinido. Como é que a gente identifica quando é um pronome indefinido? É porque ele vem, geralmente, seguido de substantivos, tá? Exemplo. Que saudades da minha infância. Então, aqui, eu não consigo determinar quantas saudades eu tenho. É uma quantidade indefinida. Eu só sei que eu tenho saudades, mas quantas eu não sei dizer, eu não sei mensurar. Então, ó, observa que ele vem seguido de um substantivo, certo? A gente também pode ter um pronome indefinido interrogativo. Quando a gente tiver um pronome indefinido interrogativo, qual é a principal característica? É porque vai ser uma pergunta, tá? Pode ser tanto uma pergunta direta quanto uma pergunta indireta. Prof, o que é pergunta direta? Pergunta direta é aquela que termina com ponto de interrogação. E pergunta indireta é aquela que é uma pergunta, mas não termina com ponto de interrogação. Só que a gente percebe que é uma pergunta porque demanda-se uma resposta, ok? Exemplo. Que dia ele chega? Então, aqui eu tenho um pronome indefinido com uma pergunta direta, tá? Além disso, nós podemos ter ainda o que com a função de advérbio. Confesso a vocês, tá? Eu coloquei aqui no material de vocês por uma questão realmente de desencargo de consciência, mas eu nunca vi nenhuma questão cobrando esse que com função de advérbio, tá bom? Mas nas demais funções já vi, mas com função de advérbio realmente não vi nenhuma questão. Mas é sempre bom saber, né? Principalmente se tiver com uma banca como a FGV, por exemplo, gosta de inovar, e aí coloca uma questão como essa, você já está sabendo. Quando é que vai ser um que com função de advérbio? Lembra lá, né? Os advérbios, eles modificam que tipo de palavras, que classe de palavras? Eles só modificam adjetivos, advérbios e verbos. Então, quando você tiver esse que com função de advérbio, ele vai vir seguido de um adjetivo. Então, diferentemente do pronome indefinido, que vem seguido de quê? De substantivo. Quando o que for um advérbio, ele vem seguido de adjetivo. Um exemplo. Que inocente ele foi em acreditar nisso. Então, ó, que inocente ele foi
em acreditar nisso. Esse que, ele está acompanhando, ó, o adjetivo inocente. Veja que ele intensifica esse adjetivo aqui. Está dizendo, ó, se eu dissesse só, ele foi inocente em acreditar nisso, ia ser o quê? Uma inocência mediana. Mas quando eu digo assim, que inocente ele foi em acreditar nisso, eu estou intensificando, ó, quão inocente, ele foi muito inocente em acreditar nisso. Então, esse que aqui, ele é um advérbio, tá? E ele vai trazer uma ideia de intensidade. Eu vou colocar aqui, tá? Pega. Ele vai intensificar, ok? Esse adjetivo. Tá? Além disso, o advérbio também pode ser uma interjeição. Lembrando, né, o que é interjeição, gente? A gente já viu isso, né, trabalhando as classes de palavras. É aquela classe de palavras que vai trazer uma ideia de quê? De espanto, perplexidade, surpresa. Então, geralmente, vem acompanhado de sinal de exclamação, tá? Um exemplo. Que isso é um absurdo. Então, aqui a gente realmente tem uma interjeição, porque traz essa ideia de uma surpresa, uma perplexidade, tá? Está expressando um sentimento. A gente também pode ter o que com a função de preposição acidental. Quando ele tiver essa função de preposição acidental, esse que ele vai ser equivalente ao de, que é a preposição essencial de, tá? Geralmente, esse que com função de preposição acidental, ele é mais comum na linguagem informal. Na linguagem formal, a gente tende a usar o de, tá? Na linguagem mais informal do dia a dia, a gente pode usar o que nesse lugar. Exemplo. Temos que estudar hoje. Olha só, esse que aqui, gente, ele não é conjunção integrante. Muita gente acha, né? Ah, prof, ter, eu tenho, quem tem alguma coisa, VTD, né, e tal, tá precisando de complemento, então aqui é uma conjunção integrante. Tem isso, nada a ver, não é isso, tá? Aqui esse temos, esse que aqui, ele é uma preposição acidental, tanto que eu consegui substituir esse que por de. Temos de estudar hoje, tá? Então, sempre que você consegue fazer essa substituição, é porque é uma preposição acidental, ok? Observe que, se fosse para ser uma conjunção integrante, esse temos ia ter uma relação, uma ideia de posse. Aqui eu tenho uma ideia de posse, não, eu tenho uma ideia de obrigação. Tá? Então, por isso que não dá para ser uma conjunção integrante aqui. Se fosse uma ideia de posse, aí sim esse que seria uma conjunção integrante, ok? A gente também pode ter o que com função de partícula de realce. De novo, partícula de realce é aquela que a gente consegue fazer o quê? Retirar, sem trazer prejuízo, tá? Então, ela pode retirar sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Um exemplo. Ana que fez tudo. Então, esse que aqui, eu consigo retirar? Faz o teste. Ana fez tudo. Consegue, prof. Então, é uma partícula de realce. Ou ainda, né, a gente pode chamar de partícula expletiva. As duas situações são possíveis. CESP gosta muito, viu, de perguntar sobre partícula de realce. Como é que ela vai perguntar a você? Ela vai te dar essa frase, vai dizer assim, Ana que fez tudo. Em Ana que fez tudo, a partícula que, o vocábulo que, pode ser suprimido sem causar prejuízo para a correção gramatical do texto? Certo ou errado? Certíssimo. Por quê? Porque é partícula de realce. Então, sempre que a CESP perguntar para você, pode suprimir, pode retirar, sem trazer prejuízo para a correção gramatical do texto e para o sentido, porque é uma partícula de realce. Você precisa fazer o teste. Se tirar e ficar tudo ok, realmente é partícula de realce, tá bom? O que também pode ser uma conjunção integrante. Lembra lá que a gente viu o se como valor de conjunção integrante? Pois bem, o que também pode ser uma conjunção integrante. E quando ele for conjunção integrante, a gente consegue substituir toda a oração por isso ou por isto. E ainda, quando ele for conjunção integrante, ele vai estar iniciando que tipo de oração? As orações subordinadas substantivas.
Então, gente, nesse caso aqui de conjunção integrante, o mesmo macete lá do se com o valor de conjunção integrante. Substitui toda a oração por isso. Exemplo. É necessário que você estude. Eu tenho esse que aqui com valor de conjunção integrante. Como é que eu vou descobrir? Troca toda essa oração por isso. Isso é necessário isso. Deu certo? Deu. Então, é conjunção integrante? Sim. Só isso, professora, para fazer para descobrir se é conjunção integrante? Sim, apenas isso. Você vê como é bem simples, bem fácil, tá? Pode ser também uma conjunção coordenativa e explicativa. Quando ele tiver esse valor, né, de uma conjunção coordenativa e explicativa, ou seja, estiver explicando alguma coisa, você vai conseguir substituí-lo por pois. Um exemplo aqui. Estude, que é importante. Então, esse aqui, ele é uma conjunção coordenativa e explicativa. Faz o teste. Estude, pois é importante. Estude, que é importante. A minha mãe gostava muito de falar assim, faça isso que eu estou mandando. Veja, esse que aí, ela estava dando uma explicação. Ela dizia assim, faça isso, pois eu estou mandando. Então, é um caso de conjunção explicativa, coordenativa explicativa. A gente pode ter ainda o que com função de conjunção subordinativa consecutiva. O que é isso, prof? Consecutiva? É que traz uma ideia de consequência. Como é que você vai identificar quando a gente tem o que com valor de conjunção subordinativa consecutiva? Você vai trazer esse valor de consequência. Você vai lembrar, tá, daquele filósofo contemporâneo, Cupad Washington, que ele dizia assim, depois de 9 meses você vê o resultado. Mas por que depois de 9 meses você vê o resultado? Porque foi a consequência de alguém não ter segurado o tchan. Foi a consequência do quê? Do tesão. Porque se tem tesão, tem consequência. Como assim, professora? Se tem as palavras tal, tamanho, tanto e tão, seguido de que, você vai ter valor de consequência. Eu vou acrescentar aqui só por desencargo de consciência, pode ser o cada também, tá? Mas geralmente a gente vai ver assim na prova. Tal, tamanho, tanto e tão, e depois o que é porque tem valor de consequência. Exemplo. Estudou tanto que ficou craque. Estudou tanto que ficou craque. Olha só, tesão, tanto que. Tem tesão, tem consequência. Então, aqui a gente tem o que com valor de uma conjunção subordinativa consecutiva. A gente pode ainda, tá, para encerrar essa parte morfológica, ter o que com valor de pronome relativo. Lembra lá, pronome relativo, qual é a função dele? É retomar um elemento anterior e, ao mesmo tempo, unir orações. O pronome relativo, ele tem essa capacidade, o cara é incrível, tá? Ele faz duas coisas, ele retoma um termo anterior e ainda liga duas orações. Qual é o tipo de oração, né, que inicia o pronome relativo? O pronome relativo, ele inicia as orações subordinadas adjetivas. Como é que faz para você identificar quando o que é pronome relativo? Quando você conseguir substituir por esses outros pronomes relativos, o qual, os quais, a qual, as quais. Certo? Exemplo. Os alunos que estudaram foram aprovados. Esse que aqui
é um pronome relativo. Troca esse que por os quais. Os alunos, os quais estudaram, foram aprovados. Super tranquilo, pode sim fazer essa substituição sem problema nenhum, certo? Esse valor aqui do que como pronome relativo cai muito, tá? Principalmente que como pronome relativo e que como conjunção, seja qualquer uma dessas, conjunção integrante, coordenativa explicativa ou coordenativa consecutiva. Consecutiva principalmente, é a que a CESP mais ama, é a conjunção subordinativa consecutiva, o que com valor de conjunção integrante, tá? Com partícula de realce também e pronome relativo, tá bom? Agora, a gente já viu todas as funções morfológicas, ou seja, quais são as classes de palavras que a gente consegue classificar o quê? Agora a gente vai ver as funções sintáticas. Como assim, função sintática? De novo, qual é a função dentro da oração que um que pode desempenhar? A gente só vai falar de função sintática do que quando a gente tiver o que com o papel de pronome relativo. Se ele não for pronome relativo, se ele for conjunção, substantivo, pronome definido, a gente não vai pensar nessas funções sintáticas aqui não, tá? Então, o que, quando ele for pronome relativo, ele consegue, tá, desempenhar algumas funções. Exemplo, né? Ele pode desempenhar a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, vai depender do contexto. Deixa eu só colocar aqui um exemplo. Os alunos que fizeram a prova saíram cedo. Então, aqui, os alunos que fizeram a prova saíram cedo. Eu tenho um que com valor de pronome relativo? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, vai ter assim, os alunos, os quais fizeram a prova. É sim, professora. Então, aqui a gente tem realmente um pronome relativo. Beleza. Agora, eu quero saber qual é a função sintática desse que. Ou seja, qual é a função que esse que está desempenhando dentro dessa oração aqui, ó, que a gente destacou, que fizeram a prova. Ele está desempenhando função de sujeito, objeto direto, objeto indireto. E agora, como é que a gente faz para descobrir a função sintática desse que? Veja, esse que, ele retoma quem? Ele retoma os alunos. Então, para a gente conseguir descobrir a função sintática, faz o seguinte, pega esse que e substitui pelo elemento, pela palavra que ele retoma. E reescreve a oração aqui abaixo. Os alunos fizeram a prova. Beleza. E agora, os alunos, ele desempenha qual função dentro dessa oração? Ah, prof, ele desempenha a função de sujeito. Ok, então, o que ele tem a função de sujeito. Prof, mas peraí, não é os alunos não que tem a função de sujeito? Nada disso, preste atenção. O que ele retoma os alunos, mas quem é o sujeito dessa minha oração? Não é os alunos, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é os alunos, é quem? É o pronome relativo que retoma a palavra os alunos. O que é que a banca vai fazer com vocês? Ela vai te dar essa frase, vai dizer assim, os alunos que fizeram a prova saíram cedo e vai falar, os alunos é sujeito da oração fizeram a prova, certo ou errado? Erradíssimo. Quem é o sujeito aqui dessa oração, tá? É o pronome relativo que. Ele retoma a palavra alunos, o termo alunos, retoma. Mas quem tem a função de sujeito aqui dessa oração é o pronome relativo que, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? Vamos ver um outro exemplo para fixar essa parte, né, de função sintática do pronome relativo. Vou colocar aqui, sujeito. Amei o presente que você me deu.
E aí, esse que aqui, ele tem qual função sintática? Vamos fazer de novo. Reescreve essa oração retomando, tá? Qual é o elemento que o que retoma? Ele retoma quem? Ele retoma o presente. Então, vamos substituir esse que pela palavra presente. Você me deu o presente. Então, a palavra, a expressão, o presente, ela tem que função aqui dentro dessa oração? Ela tem a função de objeto direto. Então, o pronome relativo que tem a função de objeto direto. Não confundam, tá? A gente só faz substituir aqui embaixo para poder ficar mais fácil você identificar. Mas isso não significa que o termo o presente é objeto direto de deu, não. Tá bom? Ele é... Amei o presente está lá na oração principal, não tem nada a ver com essa outra oração aqui. Ele é retomado pelo pronome relativo que. Mas quem tem a função sintática de objeto direto é o pronome relativo que. Tá bom? Então, quando a gente pensa as funções sintáticas de uma oração subordinada adjetiva, com relação ao pronome relativo, a gente vai falar só do pronome relativo e não do termo que ele retoma. Tá? Vamos agora fazer algumas questões? Só puxar para cá. Prontinho. Vamos lá. Primeira questão diz assim. Assinale a alternativa que possui um pronome relativo como o em destaque no texto. Aqui. Diz assim, fatores que também podem envolver violência sexual ou em decorrência de violência doméstica. Então, esse que aqui, ele já, a própria banca já falou, né? Esse que aqui, ele tem valor de pronome relativo. Tanto que eu consigo substituí-lo, né? Por os quais. Fatores, os quais também podem envolver violência sexual ou em decorrência de violência doméstica. Aí a gente tem que encontrar, então, o que? Qual das alternativas aqui, o que tem a função de pronome relativo? Na letra A, a gente tem assim, é importante que o feminicídio seja combatido. Esse que aqui, ele é pronome relativo? Primeira pergunta, né? Tenta substituir esse que por algum dos pronomes relativos que a gente conhece, o qual, os quais, a qual, as quais. Faz o teste. É importante os quais o feminicídio seja combatido? É importante a qual o feminicídio seja combatido? Dá certo? Não, gente. Aqui é um caso de conjunção integrante. Olha só, eu consigo substituir tudo isso por isso. Isso é importante. Então, letra A já está eliminada. Letra B diz assim. Nossa intenção é que a sociedade reaja. Então, aqui esse que. Qual é a função dele? Faz o teste. Vamos tentar substituir por isso? Isso é nossa intenção. Então, de novo, eu tenho aqui um que com valor de conjunção integrante. Logo, não é letra B. Letra C. As mulheres que são vítimas diárias muitas vezes convivem com o agressor. As mulheres que... Tenta trocar por as quais. As mulheres as quais são vítimas diárias. Eita, achamos o nosso gabarito. Gabarito letra C. Vamos só ver as outras alternativas? Na letra D tem assim. Temos fé de que a lei iniba novos casos de feminicídio. Ó, esse que aqui, de novo, a gente consegue substituir por isso. Temos fé disso, temos fé nisso. Então, de novo, aqui é uma conjunção integrante. Tá? E letra E. Todos esperam o mesmo, que as mulheres estejam sãs e salvas. Todos esperam isso. Então, de novo, conjunção integrante. Realmente, o nosso gabarito é letra C. Próxima questão. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Aí o primeiro diz assim, o que empregado no trecho atravessamos o espaço numa bola que não controlamos, do texto 2, é um pronome relativo. Faz o teste, vamos lá, vamos trocar esse que. Atravessamos o espaço numa bola, a qual? E aí, é ou não pronome relativo? Com certeza que é verdadeiro. Próximo, o que empregado no trecho atravessamos o espaço numa bola que não controlamos é uma conjunção integrante. Tem nem como, né? A gente acabou de ver que ele é um pronome relativo. A terceira alternativa.
Quando exerce a função de demonstrativo, o que pode ser precedido por pronomes demonstrativos. E aí, verdade ou não? O que, tá, gente? Inclusive, eu vou acrescentar aí no material de vocês o que realmente tem esse papel de poder ser um pronome demonstrativo. Quando ele for um pronome demonstrativo, ele vai vir acompanhado de outro pronome. Porque o e a, ou ainda os e as, podem ser, sim, pronomes demonstrativos, certo? Quando eles forem equivalentes a aquele, aquela, aquilo, ou então aqueles, aquelas e aquilo, tá? Então, aqui realmente está verdadeiro. E no próximo, quando funciona como conjunção, o que pode exercer diferentes funções sintáticas? Jamais. Quem pode exercer função sintática é o que? Como pronome relativo. Então, aqui é falso. Nosso gabarito é letra B. Vem aqui, Josi, só para eu acrescentar um elemento aqui da função morfológica. Você vai colocar no seu caderno. A gente terminou lá com 12. Com 11, aqui você vai colocar o 12, tá? Aqui, ó. Um pronome demonstrativo. Exemplo, comprei várias camisas. A que eu mais gostei é branca. Então, ó, esse que aqui, ele é um pronome demonstrativo. Por que ele é pronome demonstrativo? Veja que eu consigo substituir todo esse trecho aqui por aquela, tá? Então, sempre que você tiver o que com valor de pronome demonstrativo, você vai conseguir substituir por aquele, aquela, aquilo, ou aqueles e aquelas, tá? E por que é que a banca disse que vem acompanhado de outro pronome demonstrativo? Porque esse a aqui, ele não é a artigo, tá, gente? Aqui é outro pronome demonstrativo também. O as, e o a, e o o, as e os, eles podem desempenhar-se em função de pronome demonstrativo. Quando? Quando eles conseguirem ser substituídos por esses outros aqui, ó. Aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas. Então, aqui, comprei várias camisas. A que eu mais gostei é branca, ou seja, aquela que eu mais gostei é branca. Beleza? Então, realmente, letra B é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. O professor que realmente ensina quer dizer que trabalha os conteúdos no quadro rigorosamente. Na linha 1 do texto, termo que, em suas duas ocorrências, retoma professor. Então, a gente tem aqui que realmente ensina, que trabalha. Se é um que retoma professor, ele tem que ser o quê? Tem que ser um pronome relativo. Então, vamos fazer o teste. Será que a gente consegue substituir? O professor, o qual realmente ensina, quer dizer, o qual trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade. Certo ou errado? Certíssimo. Nas duas ocorrências, nós temos, sim, o que com valor de pronome relativo e ele está retomando o termo quem? Professor. Próximo. Ondas tão fortes que chegam a derrubar as pessoas. A conjunção sublinhada acima estabelece noção de. Olha, a banca é um amorzinho aqui, né? Porque ela já disse que era conjunção. Que a gente poderia pensar que é um pronome relativo, tá? Por que é conjunção aqui? O que é que você vai lembrar? Lembra lá do compadre Washington. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Por quê? Porque se tem tesão, tem consequência. Tão, tamanho, tal, tanto. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não, é isso mesmo. Depois, seguido de que, nós temos uma relação de consequência. Eu tenho tesão aqui? Tenho, ó, ondas tão fortes que chegam a derrubar as pessoas. Então, aqui eu tenho uma relação de consequência. Letra D, nosso gabarito.
E para encerrar, a gente tem uma questão aqui da CESP que diz o seguinte: o vocábulo que poderia ser substituído por o qual, sem alteração dos sentidos e da correção gramatical do texto. Aí, vamos lá para o texto. Diz assim: os principais avanços que ocorreram com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública em 1985 e do Código de Defesa do Consumidor em 1990, que, conjuntamente, formaram um microsistema processual para assegurar os interesses da população. Primeira coisa, será que esse que aqui é pronome relativo para ele aceitar ser substituído? A gente vai precisar fazer a substituição dele por outro pronome relativo. Se der certo, é porque é. Tá? Então, observe uma coisa. Primeiro aspecto, esse que aqui, se ele for pronome relativo, ele vai ser sujeito de formaram. E veja que o verbo está no plural. Então, quem foi que formou o microsistema processual para assegurar os interesses da população? Foi a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Esses dois elementos aqui, tá? Então, observem que a gente tem um sujeito aqui composto. Então, será que dá para colocar só o qual? Ou o correto seria os quais? O correto seria os quais. Então, apesar de ser um caso de pronome relativo, não dá para substituir só por o qual. Tem que ser os quais. Por isso que esse gabarito está errado. Abre aqui em mim, Josi. Encerramos esse bloco aqui, esse conteúdo é muito importante. Aconselho que você revise isso, faça questões voltadas só para esse conteúdo, principalmente se você está estudando para a CESP, porque é conteúdo certo na sua prova. E você precisa estudar para poder gabaritar, né? É isso que a gente espera, tá? Então, revisem esse conteúdo, revisem o seu material e faça a resolução de questões.